Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Rafael Aranha, eu sou dentista, sou especialista em odontologia digital e técnico em prótese dentária também, sou cadista. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre escaneamento intraoral para escanear implantes. Então vamos lá. Fala pessoal, então como nós comentamos anteriormente nos outros vídeos, nós estamos passando meio que uma sequenciazinha para vocês. Então nós já vimos um pouco sobre dicas de escaneamento, sobre escaneamento intraoral, sobre impressão, sobre alguns materiais para impressão, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre escaneamento intraoral para escanear implante. Vamos lá, o que ele difere do nosso escaneamento intraoral convencional? Ele basicamente tem algumas diferenças entre eles. A primeira delas é que para você fazer um escaneamento de implante, previamente ao seu escaneamento, você precisa ligar a sua fabricante de implante, pode ser a Neodent, pode ser assim, pode ser qualquer uma, que tenha o fluxo digital e uma biblioteca digital já estabelecida, e pedir para eles o PIC para o tipo de implante que você vai escanear. Então, por exemplo, você vai escanear um cone Morse Alvin da Neodent. Você liga lá na Neodent, pede para o seu vendedor um PIC de escaneamento para o cone Morse Alvin e dá a medida. Se tiver, no caso do cone Morse não, mas se tiver você dá a sua medida. Por exemplo, HE 4.1 e tal. E aí ele vai te dar um piquezinho específico para nós fazermos esse escaneamento. Vai aparecer aqui agora uma foto desse piquezinho para vocês terem uma noção. E como que a gente faz esse escaneamento? A gente compra esse pique, o vendedor manda para nós, a gente tem que ter ele em mão quando for fazer nosso escaneamento. Então a gente primeiro tem duas opções para a gente fazer esse escaneamento. O primeiro método, que é o método que a gente fala convencional, que os scanners priorizam, é o seguinte: a gente vai pegar o nosso scanner, vai fazer primeiro um escaneamento da cabeça do implante, escanear a boca inteira, hemiarco, o que seja, depois escaneia o superior e passa para a próxima fase do escaneamento. Na próxima fase, o scanner ele vai pedir para você cortar essa cabeça do implante. Então você vai lá e, sei lá, faz um círculo nesse implante ou seleciona com o pincelzinho e corta aquela parte, aí vai ficar um buraquinho ali. E isso daí serve para a gente ter o nosso perfil de emergência. Aí depois disso ele vai pedir para você ir lá e colocar esse pique na boca do seu paciente. Então você pega aquele piquezinho, vai na boca do seu paciente e parafusa ele. Aí depois com o nosso scanner intraoral a gente vai lá e escaneia esse pique. A parte mais importante desse pique, a gente tem vários tipos. Tem T-Base, que é da Sirona, tem pique, tem scanner intraoral, Scambari, vários nomes, mas basicamente ele serve para a mesma função. Para o nosso Exocad, ou o nosso software de desenho, conseguir identificar o nosso implante e o cálculo dele. Então, por exemplo, a gente vai colocar o pique lá e de acordo com a posição desse, o nosso software já vai fazer o cálculo e já vai ver mais ou menos onde está o implante embaixo. Então, para isso a gente consegue depois imprimir os modelos com análogo e consegue também fazer a prótese, a continuação da prótese sobre implante. E o que é o mais importante na maioria dos piques? Por exemplo, o da Sirona, ele é um triângulo em cima. Então, tipo, ele tem uma cabecinha e um triângulo. Aí no centro desse triângulo a gente tem que capturar principalmente essa parte, porque é essa parte que o software de desenho da Sirona utiliza para fazer o reconhecimento desse pique. Vai aparecer uma foto dele aqui agora, desse piquezinho, para vocês entenderem um pouco melhor. E o outro pique que a gente tem são aqueles piques com meia cana, que apareceu um exemplo para vocês anteriormente, mas vou colocar de novo aqui agora, para vocês darem uma olhada. Aí ele aparece uma meia cana, por exemplo, ele é redondo, e aí em uma parte dele ele tem uma meia cana, que ele é cortado e reto. Aí essa meia cana é a parte principal que a gente utiliza no nosso software de desenho. Então você colocou isso em boca, fez o escaneamento e pronto, o nosso escaneamento está concluído. E depois, logicamente, você vai fazer o escaneamento da oclusão. Essa oclusão ela pode ser feita com o pique em boca, se ele tiver espaço para fazer essa mordida, mas caso não tenha, vocês podem desparafusar esse pique, tira ele e pede para o paciente ocluir. O que acontece? Às vezes esse pique ele é maior do que a mordida do paciente, então ele interfere naquela mordida. Então há muito cuidado, gente, que já me falaram que chegaram a desgastar esse pique para poder fazer a oclusão correta. Se você não desgastar o pique e usar ele dessa forma, você consegue reutilizar ele várias vezes. Você consegue esterilizar e, por exemplo, semana que vem o seu Clóvis aqui no meu consultório, eu consigo usar o mesmo pique que eu utilizei no meu paciente anterior nele. Agora, se você fizer esse desgaste, aí já vai ter um problema, a gente não vai mais conseguir utilizar esse pique. Porque como você desgastou, ele já não é igual àquela nossa biblioteca digital que nós comentamos. Então quando você for tentar fazer esse casamento, vamos dizer assim, essa junção de imagens e tudo mais, o software não vai reconhecer
ele não vai conseguir fazer esses cálculos, então vai dar problema. Então não desgastem, por exemplo, não está ocluindo, você desparafusa, tira ele da boca e pede para o paciente ocluir, aí vai e escaneia a oclusão. Certo, pessoal? Depois disso, ele vai nos gerar 3 arquivos. Um deles que é o nosso upper jaw, que é o arquivo superior, vai gerar o nosso lower jaw, que ele sempre gera. Alguns scanners, eles geram o byte. O que é esse byte? É o nosso arquivo de mordida, então ele vai gerar para nós 2 arquivos de mordida, desse lado e desse lado. Caso ele não gere, que tem alguns scanners que não geram, ele já faz a conta e salva naquela coordenada de imagem. Se ele não gerar, então vamos ser só 3, que é o upper jaw, lower jaw e o que nós vamos utilizar para fazer aqueles cálculos, que chama marker. É o posicionamento desse pique na boca do nosso paciente. Então isso para nós já dá 3 arquivos. E vai uma dica para vocês, hein, galera, que eu utilizo nos meus treinamentos e nós falamos aqui. A gente não escaneia 3 vezes, o que a gente faz? A gente escaneia direto já com o nosso pique em boca e depois quando a gente vai para o nosso software de desenho, em vez de a gente ter 3 arquivos, nós temos 2. Então a gente vai ter o upper jaw e o lower jaw. Só que o que tiver o sobreimplante, a gente simplesmente duplica ele, copia e cola. Então vai ficar 3 arquivos para nós. Upper jaw, lower jaw e o marker. Sendo que você não precisou ir na boca do seu paciente, desparafusar, recortar uma parte no scanner, isso e aquilo. Não, é mais fácil. Eu acho mais simples. Caso vocês queiram, o que vocês podem fazer também? Chegar no software de desenho de vocês, por exemplo, no Exocad, chega lá e corta só aquela parte do pique. E aí ele já vai dar para nós um escaneamento sem o pique. Então fica aí uma dica para vocês. E basicamente o nosso sistema de escaneamento sobre implante é esse. Lembrando para vocês que esse é um papo mais descontraído, é mais uma conversa. A gente vai tendo uma conversa aqui dando umas dicas, falando sobre esses assuntos. Então é uma explicação bem simples e meio rasa, mas acho que vai dar para vocês entenderem um pouquinho melhor. E outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, 2 coisas. O primeiro é um recadinho, que nós vamos começar a falar sobre o nosso sorteio, já estamos começando a organizar. Daqui uns dias mais para frente vamos ter os nossos sorteios. Então manda para o seu amigo o nosso canal, falar para ele curtir os vídeos, comentar, se inscrever aí, manda para todo mundo, o seu amigo dentista, aquele amigo que está se formando agora, o protético, todo mundo, para a gente fazer esse sorteio. Sorteios a gente vai fazer sorteio de livros, de treinamento de 2 horas, fazer sorteios de várias coisas, pessoal, vocês vão adorar. E lembrando, hein, de graça é tudo melhor ainda, hein? E fora isso, a gente também tem aquela questão que a gente fala em todos os vídeos para vocês. Não fiquem acanhados. Se vocês tiverem dúvida, não tenha vergonha em perguntar. Aquela dúvida que a gente fala que é dúvida burra é a que você não pergunta, que você leva para casa. Então, se tiver dúvida, escreve aqui nos comentários, fala para nós, tira suas dúvidas, manda mensagem aqui no WhatsApp, pode ficar à vontade para mandar mensagem para nós, tanto no Facebook, Instagram, WhatsApp, aqui no YouTube, onde vocês quiserem. E é isso, pessoal, mais um vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se inscreva no canal, divulga, manda para os amigos e tudo isso aí.